quando nós falamos em medidas de reparação, em políticas de ação afirmativa racial, não é mera retórica. Nós estamos falando de um Estado que promoveu a desigualdade racial por meio, inclusive, da sua legislação. Então, o Brasil é o último país das Américas a abolir o sistema escravocrata e, além disso, ele se utilizou do seu aparato legislativo para a exclusão dos negros, não apenas do mercado de trabalho, mas do sistema educacional. Então, nós temos a primeira Constituição brasileira de 1824, logo após, um ato complementar a essa Constituição proibia negros de frequentarem as escolas. Então, quando nós falamos em reparação, é realmente o Estado que promoveu a desigualdade racial, tem a obrigação de desconstruir essa realidade. Entendi. Se o país institucionalizou, do ponto de vista de política de Estado, a escravização, em que em 88 esse mesmo Estado não criou políticas de igualdade de oportunidade, não é justo que essa população seja incluída, se é a população negra que efetivamente constrói as bases sociais e econômicas deste país. O que é que nós podemos dizer de uma sociedade que é a segunda nação mais negra do planeta, que só perde para a Nigéria em quantidade de negros, em que 2000, de todos os universitários do país, 98% eram brancos? O próprio Ricardo Henriques vai dizer, um material importante do IPEA, que são dados de África do Sul, no regime oficializado do Apartheid, porque lá um negro tinha mais chances de chegar à universidade no regime oficializado do Apartheid do que aqui no Brasil. Sim, diversidade é importante, os negros na universidade é importante, mas eles têm que entrar pelos caminhos normais, eles têm que ter uma educação boa na base, e entrar e fazer vestibular como as outras pessoas e entrar por mérito próprio como as outras pessoas. Muito fácil falar em mérito quando nós nunca tivemos nesse país igualdade de oportunidades. Isso. É muito fácil. Então, a meritocracia pura, nesse sentido, ela vai garantir apenas uma coisa, que é a manutenção do status quo, que é a manutenção da desigualdade racial. E o Brasil, inclusive, já foi reconhecido como um país institucionalmente racista pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Simone Diniz. Priscila, com base nos dados e exemplos que Lena e Lívia deram, você há de concordar que as oportunidades não são as mesmas para pessoas de pele clara ou de pele mais escura no nosso país. Vamos lá. Uma coisa, na verdade, tem duas questões aí. A primeira é que realmente existe um problema. Faltam negros na universidade. Certo, isso é verdade. Mas será que eles não entram na universidade porque eles são negros ou porque eles tiveram uma educação ruim a vida inteira? É óbvio que o movimento negro não tensionou só cotas na universidade, até uma leitura ingênua. Porque, efetivamente, nós estamos tensionando desde as creches, né, que agora é educação infantil. Então, é pensar também o alargamento da democracia. Nós estamos numa sociedade democrática. A essência dessa democracia é a igualdade. Ela não pode ser uma igualdade formal. Todos são iguais. Eu tenho que observar a igualdade material. Todos estão sendo tratados com igualdade. Obviamente, as cotas raciais, elas são medidas paliativas dentro dos programas de ações afirmativas. O movimento não quer cotas raciais eternas. Agora, efetivamente, não se há como negar, porque nunca entraram tantos negros na universidade na história deste país. Tá, vamos lá. Primeiro... Então, mais um pouquinho. E efetivamente, pensa a Universidade Federal da Bahia, é um escândalo que antes das cotas raciais, as formaturas de curso de alto status não haviam negros. Para você pleitear as cotas raciais, não é tá lá reserva. Tá lá reserva. Você tem que passar no vestibular, ok? Você tem que ser aprovado no vestibular. Bom, Priscila, você acha que a política de cotas, de certo modo, pode prejudicar as pessoas que não se autodeclaram negras, por exemplo? As negras que não se declaram negras? Isso. As pessoas que não se autodeclaram negras, elas podem ser prejudicadas pela política de cotas? Você acha que ela privilegia, facilita, ao facilitar o acesso de negros ao ensino superior, por exemplo, elas prejudicam as pessoas brancas? Primeiro, eu queria deixar claro que a discussão aqui não é se existe racismo ou não existe racismo. Não, existe jamais. racismo. Acho que todos Claro, nós temos ciência disso. A gente tem consciência disso. A discussão maior, a única discussão aqui é se cotas seriam a solução para resolver isso. Uhum. E é aí que a gente discorda. Eu acho que não, elas acham que sim. Enfim, é isso. Bom, quando você privilegia quando digo privilegia, existe uma prova que a pessoa tem que fazer uma determinada pontuação para passar. Mas se a pessoa for de uma outra cor, se declarar de uma outra cor, ela precisa fazer uma pontuação menor. Óbvio que isso prejudica, óbvio que isso não é justo. É isso que eu queria falar justamente. Eu poderia até ser a favor de uma política de cotas sociais, raciais não, se ela viesse junto com um pacote de medidas que garantisse
Por exemplo, vamos lá, temos um pacote de medidas para melhorar a educação no Brasil. Pronto, ela inclui política de voucher aqui para ensino fundamental, política tal, para ensino médio. E enquanto esse pessoal que está no primeiro ano do ensino fundamental hoje não chega no vestibular, por 10 anos a gente vai usar a cota social. Eu poderia aceitar, mas como foi feita, não foi assim. Vamos colocar a cota aqui, depois a gente resolve o que faz com o ensino básico. E aí, o que aconteceu? Os negros estão entrando, na verdade, uma elite de negros está entrando na universidade, né? Uma elite de pobres, geralmente são pessoas que vieram do colégio militar, dos melhores escolas públicas de Salvador, quando são pobres. E a massa da população, que é também quem banca a faculdade pública, né? Porque a UFBA sai do bolso de todo mundo, inclusive do pobre que mora na favela, porque no Brasil o imposto é sobre consumo, então se você compra uma bala... só para ricos e brancos, né? Antes bancava só para ricos e brancos, você não há como negar que houve uma... Pronto, mas o pobre que está lá na favela pagando imposto, ele continua não entrando na faculdade. Quem está entrando é uma elite da elite da elite, não é? Eu estava vendo uma matéria da Isto É, ontem, antes de vir para cá, para me dar uma preparada, e aí tinha lá, você sabia que o primeiro estudante negro a entrar na UFBA, na Faculdade de Medicina da UFBA pelas cotas, ele entraria sem cotas? Ele fez nota suficiente para entrar sem cotas. Então, quem está entrando é a elite da elite da elite, não é a massa da população negra, a massa da população pobre. Então, é isso. O que tem que ser discutido é a educação básica, não tem muito de onde fugir. Eu queria só mostrar um indicador, porque eu pesquiso o assunto. Em geral, é o seguinte, estou falando inclusive dados da Federal do Paraná. Em geral, do que eu analiso a renda dos alunos que entraram por cotas sociais e sem cotas sociais, os cotistas sociais, eles são os mais pobres entre os pobres da universidade. Eles, inclusive, trabalham e eles ajudam em casa. Nessa pesquisa que eu fiz, muitos deles não têm nem sequer computador e não têm Wi-Fi. Mas o sucesso da política é tamanha, que me chega a arrepiar, que esses cotistas que são pobres de periferia, porque tem alguns que se concentram, esses de alto status, mas que agora você entra na pedagogia, você entra em outros cursos, entende? Porque democratizou a universidade. Na verdade, isso é uma coisa, é um sucesso. Esses alunos têm tirado melhor nota em quase 40% dos cursos. Evasão da universidade dos alunos diminuiu. Olha que ganho para nós que pagamos essa universidade. Sucesso da política de cotas, eu acho que é muito relativo. Só para não perder o raciocínio. Acho que é muito relativo quando você fala sucesso. Na verdade, quando eu procurei várias pesquisas, né, sobre resultados de política de cotas, eu percebi que todo mundo que faz pesquisa sobre o tema é a favor das cotas. Então fica difícil, a gente tem que ir nas entrelinhas procurando, né, Só que os dados eles são efetivos. Nós estamos se debruçando sobre o assunto para realmente aprofundar o conhecimento. Tá, não, mas eu queria falar uma coisa não, mas para você falar que uma coisa deu certo, as políticas sociais, o sucesso das políticas sociais se mede pela quantidade de pessoas que não precisam mais delas. Então, se chegar daqui a 10 anos, 20 anos, você falar, olha, a política de cotas foi um sucesso, ninguém precisa mais dela, a gente vai até abolir, porque ninguém mais precisa, está todo mundo entrando na universidade sem precisar dela. Pronto, eu vou dizer, deu certo. Aí deu certo. Mas se você tirar a política de cotas hoje, vai voltar tudo para o que era. Então não deu certo. Na verdade, cota é maquiagem. Nem começou a política. É uma maquiagem. Ainda, né? Tem um problema muito grave, muito complexo. Tem 10 anos, e se colocou uma maquiagem lindíssima, né? Vamos colocar aqui os figurantes negros na universidade para dizer que tem diversidade. Por que não estão cuidando, não estão dando atenção para essa queda da qualidade do ensino no Brasil? Porque se interessa, é um projeto. Nós concordamos, de fato, todos concordam da necessidade de investimento para qualificar o ensino médio e o ensino fundamental. Isso não há dúvida nenhuma. Lugar de negro é em qualquer lugar. Eu não posso só ser vista como empregada doméstica, como acontece aqui em Salvador. Às vezes que você vai num salão de beleza, a pessoa pensa que, sei lá, a patroa pagou para você ir lá, né? Onde você trabalha, né? Quem é a sua patroa. Então, essas coisas vão acontecendo porque aparecem lugares destinados, papéis de subalternidade que são direcionados para a população negra. As ações afirmativas mexem com a mentalidade. Eu estou em Salvador, cidade mais negra da América Latina, tenho ido muito a médicos aqui. Eu não fui atendida por um médico negro. Ninguém se espanta com isso? Mas quando você foi num médico, você queria receber um bom atendimento, né? Curar a doença, ou você queria ser atendido por um médico? Eu tenho direito a reconhecimento, é importante. Nós, usuários dos serviços, eu sou usuária do serviço. Eu quero ser identificada no Ministério Público, no Tribunal de Contas, no médico, na escola, no professor. Nós somos 53% da população. A ausência de negros nos espaços, a subrepresentação, não pode, em hipótese alguma, ser visto como algo natural. Qual é o objetivo de uma empresa privada?
Lucrar. E como é que ela lucra? Quando o funcionário produz muito, né? E ela consegue vender o produto do funcionário, o que o funcionário produziu, por um valor maior. Tá, aí vem, você falou que o negro precisa ter o currículo 3 vezes melhor para ser contratado. O que o empresário capitalista, né, que quer lucrar, iria ganhar se ele contratasse um funcionário pior, que vai produzir menos, que vai... Essa é a questão. Né? E ele vai vender, ou seja, ele vai ter um lucro menor só porque ele não quer ter negro. Não, eu acho que não tem muito sentido isso. Décadas e décadas nós vivemos de racismo científico. Não tem sentido. O racismo científico fazia isso, relacionava a características físicas, características comportamentais. Então, isso foi absorvido pela sociedade. Ainda há um preconceito, um pré-julgamento das pessoas com base na cor da pele. E é isso que faz com que um empresário que queira lucrar não contrate um negro que tem um currículo 3 vezes melhor que um branco. Não, aí ele vai se contratar. Isso é racismo institucional. É isso, eu queria saber qual é essa pesquisa que eu não conheço. O racismo institucional... Que o negro precisa ter 3 racismo vezes institucional... Eu não conheço essa pesquisa, eu vou me inteirar melhor. Bem, a gente teve debate... Só para puxar uma outra questão aqui, no Carnaval de 2000, teve uma atuação muito interessante do Ministério Público em relação aos blocos de carnaval aqui em Salvador, que negavam o acesso a pessoas negras. E era exigida fotografia e tinha um parecer, pelo sim ou pelo não, a partir da foto, e as pessoas eram negadas. E as pessoas pagavam a mesma quantidade, o mesmo valor para ingressar no bloco. Sabe como é que isso foi resolvido? Isso se chama racismo não teve nenhuma cota. Não, teve um termo de ajustamento de conduta assinado pelo Ministério Público com os blocos de carnaval para proibir esse tipo de obstáculo a pessoas negras numa atividade privada. Ou seja, eles estavam deixando de ter o lucro com a pessoa negra justamente para fazer o filtro racial e manter a visibilidade daquele bloco com base em pessoas brancas. Então, nesse caso, eles iam ter lucro de qualquer forma, sendo racistas ou não. Mas eu falo na questão do racismo institucional. Não, que as claro, empresas não estou defendendo, pelo amor de Deus. Repetem e reproduzem essa hierarquização e esse filtro racial que existe na sociedade, reproduzido nas instituições, não há dúvida nenhuma. Não é uma questão de lucro.